Olá! Nessa aula a gente vai fazer a implementação de um tipo de modelo, né, para redução de dimensionalidade, que é o PCA. O PCA é talvez a técnica mais conhecida para a redução de dimensionalidade, por ela ser linear, simples de implementar, é rápida e é não paramétrica, ela não possui parâmetros, né? O PCA ele é baseado na variância dos dados, então o que ele faz é tentar criar uma nova representação dos dados com a dimensão menor, mantendo a variância entre esses dados. Os novos eixos, eles então vão ser descorrelacionados, né? E cada eixo vai possuir uma variância, normalmente dada em porcentagem em relação ao todo. Nessa aula a gente vai fazer a implementação desse modelo e vocês vão ver como ele é simples de ser implementado. A primeira coisa que a gente vai fazer então é importar o TensorFlow. Com o TensorFlow importado, a primeira coisa é calcular a média, então, dos nossos valores de treinamento. Vou chamar aqui de MUTF. Aí a gente vai utilizar essa função aqui, que faz a média, né, dos valores que forem imputados para ela. E vamos passar os dados de treinamento. E eu quero realizar essa média em relação ao eixo 0. Ok, calculamos a média. O próximo passo é subtrair essa média do valor, né, do dado, para que a gente tenha um valor de x centrado. Então, vou chamar aqui de x centrado, que vai ser o valor dos x de treinamento menos a média. Então, a gente calculou a média, centrou os nossos valores de x. O próximo passo é fazer a decomposição em valores singulares. Para isso, a gente utiliza essa função aqui do TensorFlow SVD, que vai calcular para a gente essa decomposição e vai nos retornar 3 valores: o S, o U e o V. O S, ele é um tensor dos valores singulares. O U, ele vai ser um tensor relativo aos vetores singulares à esquerda. E o V vai ser o tensor relativo aos vetores singulares à direita. Então, aqui para essa função SVD, a gente vai passar o nosso x centrado, que é o x de treinamento menos a média. Aqui eu vou chamar esses daqui também de TF, porque depois a gente vai comparar com a implementação utilizando apenas o NumPy. Essa parte aqui é a parte mais demoradinha desse modelo, né? Enquanto ele vai rodando, a gente vai calcular aqui o tensor Z, né, do PCA. E esse tensor Z ele é calculado como a multiplicação matricial entre o nosso x centrado e essa matriz aqui dos vetores singulares à direita transposta, né, para que a gente possa fazer o cálculo matricial. Então, TF transpose o nosso VTF. E depois a gente precisa fazer o cálculo do R, que nada mais é que a reconstituição, né, ao final
desses valores que a gente acabou de calcular. Então, a gente faz uma multiplicação matricial também. Mas agora, entre esse z, que a gente acabou de calcular, aqui todos e aqui todos até o segundo. E o v, TF, o contrário, aqui até o 2 e aqui todos. E essa multiplicação matricial a gente vai somar a média que a gente calculou lá no início. Aqui agora a gente vai calcular então qual que é a perda, né, que a gente tem ao final do nosso PCA. A gente calcula a soma utilizando o reduce sum do quadrado square aqui o x do treinamento menos então o meu R, né, que é o reconstituído ali. Essa soma a gente vai dividir pelo shape do R. Então, R TF ponto shape, aqui o primeiro valor, né? E depois a gente vai dividir pelo segundo valor também. Shape 1. Aqui, ponto, né? Ok, calculou a perda. Então, utilizando o PCA com dois componentes, então, a gente vai ter uma perda aqui de 0.067 utilizando o TensorFlow. A gente vai fazer exatamente os mesmos cálculos aqui agora, utilizando a biblioteca NumPy, só para a gente observar que a gente acaba tendo uma certa diferença aqui com a utilização do SVD em determinados casos. Então, ao invés da gente utilizar o Reduce Min, o que a gente faz no NumPy é pegar o x de treinamento, ponto min, no eixo 0. Depois a gente faz a mesma coisa. O x centrado vai ser o x de treinamento aqui, menos a média. Aí esse aqui é só trocar aqui por NP, né? É a mesma função, só que no NumPy, aqui ele troca a ordem. Ao invés de ser SUV, é USV. Aqui também a gente precisa enviar esse full matrices igual a false, que no TensorFlow ele já é setado como falso. Aqui a gente precisa importar então o NumPy, que a gente não tinha importado antes. E agora sim, ele vai fazer o cálculo. Enquanto ele calcula ali para mim, eu vou recalcular esses aqui lá embaixo. Sem o TF. Calculou. A gente já pode calcular o Z e o R. E a gente vai subir aqui e copiar também o da perda. A outra coisa aqui, né, que acabei não mudando e isso aqui vai fazer diferença,
é que a gente vai utilizar o NP-DOT, nesse caso aqui, para a gente continuar utilizando apenas NumPy, né? E aqui nesse caso, a gente coloca o V transpose, ao invés de utilizar com a utilização do TensorFlow como estava antes. Esse daqui agora permanece o mesmo. Aqui. Ok, aqui a gente vai utilizar o NumPy Sum. Que a gente vai deixar assim ao quadrado. E a gente vai tirar o TF daqui. E o resto continua igual. Bom, então com a utilização do NumPy, a gente vai ter uma perda de 0.056, que é diferente da perda que a gente teve aqui, né? Aqui com a utilização apenas do TensorFlow, a gente teve uma perda um pouquinho maior. Isso acontece porque o SVD do NumPy e o SVD do TensorFlow, eles têm uma diferença, ainda que pequena, mas tem essa diferença que dentro dos cálculos do PCA faz com que, no fim das contas, a gente tenha valores diferentes. Mas isso não afeta tão grandemente, não. A gente só fez essa realização aqui do NumPy porque na próxima aula a gente vai ver os autoencoders e vai ser interessante fazer uma comparação aqui com esse último valor que a gente calculou. Bom, espero que tenha ficado claro a parte do PCA, né, para que ele serve e como ele é realizado. Deu para ver que ele é simples, né, de ser implementado. E na próxima aula a gente vai conhecer um outro modelo, que é o modelo do autoencoder. Até lá!